E aí, pessoal, que é GH, e nesse vídeo vamos falar sobre criação de mundos, de cenários de RPG ou para seus próprios jogos, até mesmo seus próprios livros. Neste vídeo eu estou tentando utilizar essa ferramenta de remover background. Digam nos comentários se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês preferem sem a ferramenta. Mas não vamos demorar muito nessa introdução, vamos começar a falar. É um assunto que tenho muitos inscritos que ficam me perguntando: Gaia, me fale aí sobre criação de mundos, como é que a gente pode criar? E aqui nesse vídeo rápido vamos falar sobre aspectos centrais, um passo a passo, como é que você pode criar seu mundo, seja para RPG, seja para seu jogo. E como sempre, se você gosta desse tipo de material, se inscreva, dê like, entre no meu Discord, no meu WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp, no meu Instagram e por aí vai. Então, para começar a construção de um mundo, você primeiro tem que preparar a fundação desse mundo. Qual é o centro, qual é o objetivo? E aí, isso aí está muito relacionado a qual é o que você está pretendendo. Claro, isso tem sempre uma conversa com os jogadores, o que você procura, mas, assim, ponto inicial, determine o gênero que vocês querem jogar, que você quer criar. Fantasia, ficção científica, história, um romance histórico, algo único. O que eu acho assim, uma coisa que auxilia muito é você se basear em coisas que já existem. Então você está pensando assim, o fundo fica maluco quando eu levanto os braços. Mas o que eu sugiro normalmente é você pensar em universos, quadrinhos, jogos, outras coisas que vocês queiram. E você pode juntar vários, por exemplo, eu gosto de Elden Ring e Zelda e Cyberpunk, vou fazer uma mistura de todos. Pronto. Pense o gênero, o que você quer com esse mundo. E é o primeiro passo. O segundo é você determinar a atmosfera. Seria. Para não ser atmosfera, seria o tom. O que é o tom? O tom é como vai ser a sensação desse mundo. Isso é muito importante. Por quê? Reparem que isso aí normalmente é o que você vê que é o core design, que é o espírito de design de determinado cenário. É coisas que definem a diferença entre, por exemplo, um universo como Blasphemous, um universo como Dark Souls, um universo como Bloodborne. É uma diferença entre Senhor dos Anéis, Dark Souls e até outros cenários medievais, como D&D, ou mesmo Shadow of the Demon Lord, Warhammer. Mesmo quando você tem, tudo é fantasia, Warhammer Fantasy, Dark Souls, D&D, tudo é fantasia, mas o tom desses mundos são diferentes. Dark Souls é muito focado numa estética, numa ideia de perda de glória, de uma era de decadência, mas que ainda mantém uma majestade. Enquanto que você vai para um universo extremamente destrutivo e corrompido como Warhammer, você vê uma coisa completamente diferente. Quando você vai para um universo como Blasphemous, você vê completamente diferente. Quando você vai para um universo como Food and Hunger, aliás, Fear and Hunger, você vê algo completamente diferente. Então, o que acontece? O ponto em questão nisso tudo é que o tom indica, você quer que seja algo mais sombrio, mais pesado, mais leve, mais divertido, algo que tenha comédia, algo que não tenha, que seja mais sério. E você, determinando isso, já vai poder construir um mundo. Daí, o seu próximo passo é determinar a história. Você não. Quando você está construindo um jogo, a menos que você queira fazer algo como Tolkien, que você quer construir tudo do zero e fazer cada mínimo detalhe, na maioria das vezes, especialmente para jogo de RPG, existe uma premissa que é: construa conforme você vai narrando, conforme você vai criando, não planeje tudo, não prepare tudo. E o que isso quer dizer? O que quer dizer não planeje tudo? Quer dizer que você tem que ter as noções gerais e depois você vai fazendo as descrições, as deliberações. E como é isso? De maneira bem prática. Você tem que ter uma ideia da história do mundo, mas os maiores eventos, os maiores conflitos e especialmente qual é o centro atual desse conflito. Em Senhor dos Anéis é a Guerra do Anel, em que Sauron está querendo buscar o anel. Se você vê Warhammer, você tem alguns conflitos principais, cada raça meio que tem seu conflito principal, mas você tem um central. Em Warhammer Fantasy você tem o caos que está se espalhando pelo mundo, a invasão da Vermintide. Se você vai para Dark Souls, você tem, em cada um dos jogos, você tem
algum elemento central que está ocasionando a história. No caso, em Dark Souls 1 é o fim da Era da Chama, é o fim da Era da Centelha. Então o ponto é qual é o foco da história que vai ser travado, e aí você constrói em volta personagens centrais, principais relacionados à trama. Você constrói eventos principais e por aí vai. Então, esse é o centro do mundo. Depois de criar o centro do mundo, vem para determinar localizações. Por quê? Porque as localizações vão ser onde você vai adicionar personagens menores, onde você vai adicionar as pequenas storylines, as quests, porque esse é o mapa que os jogadores vão estar desbravando. Novamente, não precisa planejar tudo, você pode desde de apenas rascunhos gerais e direcionamentos gerais até ir bem detalhado para os pormenores, se você quiser. Mas aí vem a sensação. Criar os locais. Como é que você cria locais imersivos? Primeiro passo assim para um mundo é crie localidades variadas, desde desertos a locais gelados, a locais pantanosos, a ilhas. Pense assim, se você for pensar a criação de um mundo inteiro, pense em locais diversos, tanto para não ficar na mesmice para os jogadores, quanto para parecer que o mundo funciona entre si. Se você tem um mundo muito estranho, muito bizarro, você ainda pode fazer isso. Pense, por exemplo, em One Piece, onde cada uma das ilhas tem um clima diferente. Pensa, por exemplo, em Demon Souls, onde você tem vários portais que levam para cidades diferentes, que são cenários completamente diferentes. Você pode ir para o mundo dos sonhos, quando você vai para Bloodborne. Mesmo em Dark Souls, você tem desde o underground, desde as masmorras com os ratos, desde a parte da floresta subterrânea, até o pântano venenoso, até as montanhas, até a cidade dos deuses. Pense dessas formas, localidades que tenham características centrais que você pode destacar. Daí, exatamente pense em locais diversos e crie uma característica central que motive. Um RPG que ajuda muito a pensar dessa forma é o RPG Fate, que ele deixa bem claro com a ideia de você utilizar aspectos para descrever os locais. E o que acontece é que vocês podem fazer isso. Você cria o local, dá um nome e bota alguns aspectos centrais que motivam toda a construção e toda a realidade desse lugar. Dar uma lida em Fate pode ajudar bastante nessa proposta de criação de mundo. Sugiro que vocês deem uma lida no sistema. Aí o próximo passo é povoar esse lugar com personagens. O que isso quer dizer? O que é povoar o lugar com personagens? Pense nos personagens centrais que são assim uma marca do lugar. E aí você vai para mercantes, você vai para líderes, você vai para reis, você vai para soldados, você vai os NPCs que fazem a motivação do universo, que fazem o lugar ser como ele é. Então, tente pensar. E, novamente, pense em um personagem, de 1 a 3 personagens por localidade. Você tem as suas localidades chaves e quais são os personagens que motivam, povoam, que são o centro, que são os personagens que os jogadores vão interagir, que vão direcionar. Às vezes não é o personagem mais importante, não é o rei do lugar, mas é o mendigo que os jogadores vão encontrar para poder dar continuidade para a história. Então, pense nesses personagens centrais. E aí, como é que você vai fazer personagens? Tem todo um vídeo que dá pra fazer de como criar personagens personagens instigantes, interessantes, mas tente utilizar assim uma característica central, um traço de personalidade e resuma de maneira bem simples os poderes e capacidades desses personagens. Aí, por fim, depois que você fez o mundo, aí você tem o mundo, você tem o gênero, você tem o tom, você tem os locais principais, características desses locais e personagens, você vai para as plots, as linhas de história, os enredos que você quer trabalhar e as quests, que são os desafios que os jogadores vão enfrentar. E como você faz isso? Dê uma quest para cada um dos personagens. Porque você vai descendo de baixo para cima, de cima para baixo. Você vai construindo o mundo até chegar nos NPCs, personagens principais, e aí você só precisa dar quests específicas que esses personagens vão fazer, entendeu? Então, dê uma quest principal para cada um dos personagens. O que esses personagens querem, o que os jogadores podem fazer e como é essa história que vai ser trabalhada. Se você quer que o mundo pareça realmente ativo, você pode tirar da página dos livros antigos de RPG e colocar tabelas de encontro. Então, aleatoriamente, você vai nas tabelas de encontro e aí você vai
criando possibilidades de encontros aleatórios em determinadas localidades, coisas que podem acontecer eventos aleatórios, randômicos. Isso é uma coisa interessante. E uma coisa também importante lembrar. Lembre que existe uma mecânica importante, uma mecânica em Apocalypse World, que é basicamente isso. O que acontece em determinado lugar impacta no outro. O mundo vai continuando. Pense que existe um roteiro, que existe um, um, como é que se chama? Um relógio de tempo, de cronograma de eventos que vai acontecendo. Então, se os jogadores não impedirem a ameaça dos kobolds nas cavernas de determinado lugar, eles vão tomar as cavernas, que vai reduzir a quantidade de ferro para determinada cidade, e aí isso aí vai fazer com que, na verdade, a cidade fique à mercê dos kobolds e não sei o que, e aí os guardas não vão estar bem preparados para até eventualmente chegarem o exército dos monstros. Então, o mundo ele é interligado, ele se interage, ele conversa um com o outro. E a mecânica em Apocalypse World existe os relógios de eventos que trabalham exatamente com isso. Então vocês podem trabalhar com essa ideia. E por fim, se vocês precisarem de ajuda e tal, existem muitas ferramentas online de criação de mapas, mapa de mundo, continente, tem geradores automáticos, tem diversos livros que trabalham com isso em RPG. Vocês podem até bater um bate-papo com os chats de AI para trocar ideias de construção de mundo, e hoje em dia está bem acessível essas coisas. Então, no geral, essas são dicas simples, rápidas, para como criar um mundo de RPG do zero. E não só RPG, para seu jogo, seu livro de fantasia. Se vocês quiserem saber coisas específicas, só bota falar nos comentários. Aqui foi Gai Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!